Meus irmãos, a paz do Senhor, muito obrigado por poder tomar os vossos assentos. Quero nessa noite tributar toda a honra, toda a glória, louvor e majestade ao nosso Deus. Ele é a razão maior do nosso viver. Se não fosse Ele, não teríamos como estar aqui. Quero nessa oportunidade também agradecer a Deus pela vida do pastor Maxwell Matias, um pai, um amigo, um irmão, um companheiro, juntamente com a sua muito digna esposa, irmã Betânia. Esse casal cuidou tão bem de nós, de mim e de minha esposa, por mais de 3 anos que ficamos aqui sob sua gestão. Deus abençoe, meu pastor, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos os obreiros que estão na minha retaguarda. Cada dia mais o Senhor vos faça prosperar. Louvamos a Deus pela vida do coral aniversariante. Que o Senhor possa prolongar esta data por muitas épocas e que vocês continuem louvando ao Senhor da forma como vocês louvaram nesta noite. Deus abençoe ao coral do Vergel, um prazer revê-los. Que cada dia mais o Senhor possa vos abençoar. Também o coral do Farol, Deus abençoe vocês a cada dia mais. Louvamos a Deus pela vida do diácono Josenildo. Zenildo está aí. Eu costumo dizer, irmãos, que Zenildo é tão antigo, mas tão antigo, que quando Enos, filho de Sete, começou a louvar, foi Josenildo que foi o maestro dele. Deus abençoe, Nildo. Sabe que eu te amo, de graça, a cada dia mais no nome do Senhor. Abra sua Bíblia no texto que vocês escolheram para a festa. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Saúdo também a todos os visitantes e os convidados e todos aqueles que nos ouvem mediante as mídias digitais. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Puder me dar mais um pouquinho de retorno aqui, eu ficarei grato. Estou me recuperando de uma gripe. Faz-se necessário. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, somente o versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se você pode, curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite eu quero ser grato a Ti por mais uma oportunidade de poder pregar a Tua palavra. Que o Senhor venha descer ao meu coração tudo aquilo que eu preciso falar e que eu seja tão somente um canal para a manifestação da Tua palavra. E que tudo que venha acontecer nesta noite seja para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, rogando a Deus uma palavra para que pudesse pregar, o Senhor, nesse texto, abriu a porta da palavra. Eu costumo dizer que o pregador nada mais é do que o arauto. É como se fosse um equipamento de som que é utilizado para fazer ecoar vozes. Se Deus não abrir a porta da palavra, o pregador apenas irá balbuciar. Pode-se usar linguagens cultas, catedráticas. Se Deus não estiver na mensagem, será vão o pregar do pregador. Quando nós nos debruçamos sobre o versículo 12, encontraremos pepitas de ouro referente ao que Deus quis se manifestar para o seu povo. Diga-se de passagem que
a palavra de Deus, ela não precisa se renovar. Muitas vezes cometemos um erro seríssimo em dizer que a palavra de Deus se renova. Se eu digo que a palavra se renova, se renovou foi porque em algum momento ficou velho. E se eu digo que ficou velha, eu estou dizendo que a palavra ela envelhece. A palavra ela não se renova. A palavra ela permanece nova eternamente. A cada manhã, quando abrimos a Bíblia, ela terá uma mensagem específica para a nossa vida. Se abrirmos a Bíblia 365 vezes no ano, no mesmo versículo, todas as manhãs Deus falará contigo de uma forma diferente. Porque a Bíblia, glória a Deus, é mais nova do que o jornal que irá sair amanhã. Olhando para o versículo 12, nos aprofundando nesse versículo, precisamos entender algumas coisas. E a primeira coisa que eu preciso entender neste texto é justamente o contexto histórico. Quando eu falo do contexto histórico, é aquilo que vai dar base para o que foi escrito. Quando nos debruçamos no versículo 12, vamos perceber que o livro de Crônicas, quando pegamos a expressão crônica, especificamente para a Bíblia, ela traz o sentido de um escrito. Esse escrito é considerado um escrito que possui início, possui meio e possui fim. Uma crônica, ela vai narrar um fato ocorrido. Especificamente, quando falamos de segundas crônicas, estamos falando sobre aqueles que escreveram acerca tanto dos reis de Israel como dos reis de Judá. Mas especificamente o livro de Segundas Crônicas, ele foi escrito aproximadamente 400 anos antes de Cristo, depois do período que nós conhecemos como exílio babilônico. Após o retorno do povo que estava exilado em Babilônia, Deus levanta o sacerdote e escriba Esdras, e ele pega o tinteiro e a caneta, e ele vai relembrar tudo aquilo que aconteceu desde a época do rei Davi até a época do último rei do reino de Judá. Ao escrever este texto, ele vai voltar ao tempo justamente no versículo 12 que ora tenho lido. Este versículo, ele ocorreu de forma literal no ano 960 a.C. E qual é o cenário histórico? Quando nos deparamos com o versículo 12, vamos perceber que quem era o rei da época era o rei Salomão. Salomão era aquele filho de Davi que recebeu de Deus a incumbência de construir o belíssimo, o magnífico templo de Jerusalém, o grande templo de Salomão. Ao construir o templo de Salomão e ao terminar todos os detalhes, as minúcias que eram necessárias, agora, a partir do versículo 12, nós perceberemos Deus, mediante a oração dedicatória, ou seja, Salomão estava na porta do templo e neste momento ele direciona a Deus uma prece, uma oração de dedicação daquele templo. É interessante que quando nós entendemos o contexto literário, até agora entendemos o contexto histórico, mas à frente vamos para o contexto literário, e no contexto literário, que é o que está escrito, tudo isso aqui começa especificamente no capítulo 6 e no versículo 1, e de forma cronológica ele irá até o capítulo 7 e o versículo 22.
Uma coisa que me chama a atenção é que no capítulo 7 e no versículo 1, nós vamos observar que foi o momento em que Deus, de forma apoteótica, de forma vislumbrante, Ele derrama a sua glória sobre o templo de Jerusalém. Até o capítulo 7, antes de se iniciar propriamente dito o versículo 1, nós veremos um silêncio e apenas a fala de Salomão ecoando. Quando Salomão termina de discursar, o texto vai dizer que o sumo sacerdote estava a seu posto. Por detrás do sumo sacerdote estavam os seus auxiliares, que eram os sacerdotes. E o texto vai nos dizer que a glória de Deus caiu, como em um sentido que possamos entender como se fosse duas bombas atômicas, sem ter a questão do dano causado por uma bomba atômica. Mas o texto vai dizer que a glória foi tão imensa, foi tão autêntica, foi tão esplêndida, foi tão acurada, foi tão refinada, que a glória caiu e os sacerdotes não conseguiram se manter de pé. Ora, houve uma quebra de protocolo, porque o protocolo havia de dizer que o sacerdote não podia perder a ética, não podia perder a compostura. Mas quando Deus resolve se manifestar no ambiente, quando Deus se resolve se manifestar no meio do seu povo, quebram-se todos os protocolos humanos, quebram-se todas as normas humanas, quebram-se todos os decretos humanos, quebram-se todas as leis humanas, quebra-se tudo aquilo que é de origem humana. E quando Deus toma essa atitude de derramar a sua glória sobre o templo de Jerusalém, o texto vai dizer que os sacerdotes caem, e eles sabiam que precisavam manter a ordem, a ética, a postura, e eles tentam se levantar para fazer o que estavam fazendo, e eles caem novamente. É como se Deus estivesse olhando para os sacerdotes dizendo: nesta noite o trabalhar não é teu, nesta noite o mover não é teu, nesta noite a sabedoria não é tua, nesta noite o conhecer não é teu, nesta noite não é como você quer, mas nesta noite eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, me manifesto sobre a minha igreja para mostrar que eu tenho o meu jeito de trabalhar, para mostrar que eu tenho o meu jeito de agir, para mostrar que eu sou soberano, para mostrar que eu sou único, para mostrar que quando eu quero entrar na história, eu quebro o protocolo, eu mudo, eu desmudo, eu abro sepultura, eu fecho sepultura, eu boto no leito, eu tiro no leito, mas mostro que toda a glória, toda a autoridade, todo o poder, toda a majestade pertence a Ele, que é Senhor nos céus e na terra. Glória a Jesus. Acontece, pregue comigo, acontece a apoteose, a glória de Deus cai sobre a igreja. Mas quando nós vamos mais à frente, nós percebemos que depois do ocorrido, glória a Deus, Samuel Mariano tem até um hino que diz assim: depois do culto, depois do ocorrido, passam-se os versículos 7, capítulo 7, versículo 1, e chegamos no versículo 12, todo mundo foi para casa. Todo mundo foi para o seu recinto, terminou a festa, terminou o culto, terminaram as celebrações, terminou a oblação, o altar do sacrifício foi apagado, fechou-se o templo, e agora Salomão retorna para o palácio real. E ao retornar para o palácio real, glória a Deus, o texto vai nos dizer no versículo 12, e agora entra aqui uma análise linguística do que o texto quer falar. Eu fico triste, e me permita, pastor Maxwell teve que sair, ele foi para o aniversário, mas me permita dizer uma coisa, o que tem me entristecido nos dias atuais: muitos pregadores têm cometido a deturpação da palavra, no afã de querer trazer barulho para a igreja, no afã de querer trazer movimento para a igreja, não se prega o que está escrito no texto. E este é o grande perigo do século 21, é que nós temos muitos animadores de plateia,
muitos que querem oba-oba para lá e obra-obra para cá, mas falta genuinidade do que está sendo pregado. Quando eu me deparo para o versículo 12, agora eu vou fazer a linguagem linguística, a interpretação linguística ou análise do que Deus falou para Salomão no versículo 12. E quando eu me deparo para esta análise, eu vejo três coisas fundamentais. A primeira coisa está na expressão: então o Senhor apareceu de noite a Salomão. Quando eu pego essa expressão, eu estou lendo um texto que foi traduzido do hebraico, a língua mãe do povo judeu e do povo hebreu. Escute-me, quando o cronista vai dizer, então o Senhor apareceu de noite a Salomão, aqui ele retira um verbo da língua hebraica, e ele traz o sentido de aparecer. Mas me chama a atenção que este aparecer não foi um aparecer de aparecer, mas sim uma teofania. Quando eu pego a hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, e levo-a para o texto em apreço, dentre a hermenêutica existem as formas de linguagem. Dentre essas formas de linguagem existe a teofania. O que é a teofania? Theos, do grego Deus, fania, manifestação presente, única, autêntica, exclusiva, tete a tete. O que é que eu aprendo aqui? Quando o texto diz, então o Senhor apareceu de noite para Salomão, Deus não enviou anjo. Deus poderia ter mandado o maior anjo que existe sobre a face da terra hoje, que é o arcanjo Miguel. Deus não mandou. Deus poderia ter enviado o anjo que é mensageiro, que é Gabriel. Deus não mandou. Deus poderia ter mandado o querubim. Deus poderia ter mandado o serafim. Deus poderia ter mandado um anjo de 4 estrelas. Deus poderia ter botado algumas. Deus não fez isso. Deus, por sua essência, não precisa sair de seu trono, glória a Deus, para fazer nada, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, Ele é onipresente, está em todos os cantos, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é transcendente, Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, Ele é imutável, Ele não muda. Deus não precisaria, mas tem situações, glória a Deus, que Deus, irmã Betânia, Ele quebra o protocolo. Ele quebra o que é programado para mostrar que Ele tem o seu jeito particular de tratar com a sua igreja. E agora o Senhor desce do seu trono e entra em uma teofania. O que é? Ei, prega comigo. Por que Deus usa uma teofania? É porque se Deus aparecesse como Ele é para a Salomão, ele não aguentaria a glória. Por que ele não aguentaria a glória? Porque a glória de Deus, nenhum homem carnal que ainda não recebeu um corpo incorruptível pode receber. Se Deus aparecer agora aqui com toda a sua glória, nós todos seríamos fulminados, porque o nosso corpo não tem estrutura para receber a glória de Deus. Então o que é que Deus diz? Deus diz, eu vou tomar uma forma humana, aleluia, eu vou tomar uma forma de uma estrutura humana, e eu vou entrar no quarto de Salomão, vou sentar do lado dele, vou conversar com ele, e vou dizer assim, eu estou presente na peleja, eu estou presente na batalha, eu estou pelejando, sou eu que cuido, sou eu que guardo, sou eu que protejo. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai quieto e veja o livramento que eu vou dar, porque eu sou aquele que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento pela destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que vierem contra ti. Por um caminho ele vai vir, mas por 7 caminhos ele vai correr, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está presente na casa, dizendo, eu tenho, eu faço, eu opero. Ele se manifesta, pregue comigo nessa noite.
E quando ele se manifesta em uma teofania, ele olha para Abraão e resolve manifestar o que ele queria manifestar. Mas a segunda coisa que eu aprendo nessa análise linguística é a segunda expressão. A primeira foi: então apareceu o Senhor a Salomão. A segunda, e lhe disse: ouvi a tua oração. O que é que eu aprendo aqui? Aqui Deus está olhando na cabeceira da cama de Salomão e está dizendo para ele: eu ouvi. Mas esse ouvir não é um ouvir comum, porque muitas vezes ouvimos, mas não damos crédito para o que foi ouvido. Às vezes ouvimos onde entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando eu pego a raiz semântica da expressão ou da palavra ouvir, não é um ouvir de ouvir falar, não é um ouvir desatento, mas aqui Deus está dizendo: eu ouvi, eu gostei, eu achei top, esse negócio que tu me falou foi bom, e eu quero dizer para você que eu irei atender. Descanse o seu coração nessa noite, porque aquilo que tu tens pedido, Deus já ouviu, Deus já assinou, está colocando na carta real, vai enviar. Não te preocupa, porque ele não precisa de correio, ele não precisa de transportadora, ele sabe onde você mora, na hora certa vai chegar. Aí tu vai dar o culto de ação de graças, tu vai falar em línguas e vai dizer: ele faz, porque ele é Deus. Quem acredita, levanta a mão, irmão, prega comigo. Eu acredito. Eu acredito em sobrenatural. Escute-me, este ouvir era o ouvir que Deus estava dizendo: eu ouvi de forma eficaz a sua oração. Mas vamos mais à frente. A terceira coisa que eu encontro linguística nesse texto é que vai dizer assim: e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. A expressão hebraica traduzida para a nossa língua foi do verbo escolher. Ele disse: eu escolhi. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo? Aqui não é uma escolha qualquer, mas aqui foi uma escolha deliberada. Quando eu pego a expressão deliberar, ela é uma expressão culta da língua administrativa, porque tudo aquilo que foi deliberado já passou por uma pauta. Se tudo aquilo que foi deliberado estava numa pauta e passou, significa dizer que foi aprovado. Quando nós olhamos para o Congresso, nós percebemos que muitas vezes um político vai lá e coloca uma PEC, ou vai de encontro para colocar uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Aquilo nasce no afã de seu escritório. Ele vai montar a peça, ele vai organizar, ele vai criar uma forma sintética daquilo. Depois que feito aquilo, ele vai levar, se o presidente da Câmara estiver de favor, ele vai abrir a votação e vai haver uma sessão deliberativa, ou seja, vão discutir aquele trem. No final, se todos aprovarem, aquela pauta foi deliberada, ela foi aprovada, ela vai agora para a sanção, ela está pronta. O que é que Deus está dizendo assim quando ele abre a expressão para dizer: eu escolhi este lugar de sacrifício? Ele estava dizendo que eu fiz uma escolha e eu, como Senhor, assinei embaixo essa escolha. Significa dizer que nada pode atrapalhar essa escolha. Significa dizer que não adianta mais colocar terra nessa escolha. Significa dizer que não adianta mais reclamar sobre essa escolha. Ela está batido o martelo, está batido o ponto final. O que é que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? É que quando Deus ele estabelece algo sobre a minha vida e a sua vida, e quando é Ele que estabelece, pode descansar
endureçar o seu coração. Pode ficar quieto, porque foi deliberado por Deus. O que significa dizer? É que ele pegou a sua caneta de ouro, aleluia, e ele assinou. E o que Deus assina e decreta, está decretado. Então aquieta o teu coração. Mas pastor, eu estou com uma causa na justiça, e o advogado já foi lá, já cutucou, já mexeu, e o processo está lá embaixo. Aquieta o teu coração, entra em oração, porque Deus vai se levantar do trono. Vai lá no fórum, vai lá na comarca, vai lá no tribunal, vai lá no STJ, vai lá no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele tem autoridade, ele tem poder. Ele tira o processo de baixo e coloca em cima. Pastor, você está doido? Tem o trâmite, tem o burocrático. O burocrático faz parte da terra, mas no céu de Deus é ele que comanda. E quando ele quer fazer, ele faz. Ponto final e acabou. Levante a sua mão direita em forma de concha, se você acredita. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Prepare-se para dar o seu culto de ação de graças. Ei, acreditou? Prepara para dar o culto de ação de graças. Mas tem alguns critérios. Manda fazer um bolo bem top, glória a Jesus. Nada de botar leite condensado de terceira. Bota leite moça, que é o melhor que tem. Compra farinha de trigo da melhor que tem. Prepara uma massa bem top, bem chique, bem heteronucleica. Bota algo por cima para fazer a cobertura bem chique. Aquele bolo, tira o siri do bolso, crente, faz aquele bolo bonito. Compra Coca-Cola original, não é trelelê, não é pop. Compra Guaraná Antártica, chama o povo. Mas tem o último segredo. Qual é, pastor? Você vai botar o carro de som no meio da rua e vai dizer: é assim que Deus faz quando quer dar vitória à sua igreja. Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Escute-me. Já entendemos o contexto histórico, já entendemos o contexto literário, já entendemos a análise linguística. Agora entra a discussão do versículo 12. Já estou caminhando para os finalmente. O que é que entra agora, pastor? Entra a aplicação. Se você pegar o texto e eu pudesse dar um tema para a minha mensagem nesta noite, eu falaria sobre santidade, oração e resposta. Santidade, oração e resposta. O que isso tem a ver com o que eu li até agora? Quando eu me debruço em 2 Crônicas 7:12, eu vou ver que o que é que Deus faz? Ele responde a oração de Salomão, e ele escolhe o templo de Jerusalém como sua morada. Aplicando para os dias de hoje, ou trazendo para a nossa realidade, isso leva-nos a 3 coisas. Primeira coisa, santidade. Segunda coisa, oração eficaz. E terceira, compreensão de que Deus, Ele ouve e responde a seus filhos. Seguindo esse raciocínio, vamos para a primeira coisa desses 3, que é todos nós. Aí agora o parafuso vai apertar um pouquinho mais, glória a Jesus. Eu disse: pastor, eu posso pregar? Eles pregam, meu filho. Isso eu vou pregar. A primeira coisa que nos chama a atenção deste tema é que todos nós fomos chamados à santidade. Todos nós fomos chamados à santidade. Santidade não é uma opção. Santidade não é uma escolha. Santidade não é o querer. Santidade é uma normativa de Deus. Não existe. Quando nós pegamos uma NR, quem é da área da segurança, quem é da área da qualidade ou da administração, nós temos no Brasil aquilo que regulamenta uma área, que são as NRs, normas regulamentadoras. Para construir esse prédio,
teve que se trabalhar em altura. Então eu tenho uma NR específica que vai dizer quais são os parâmetros de segurança para subir, para estar. Eu preciso estar com uma roupa modelo macacão, eu preciso estar com um cinto trava-quedas, e esse cinto tem que estar com um talabarte, e esse talabarte tem que estar preso no andaime, e esse andaime tem que estar preso na parede. Isso não é opção, isso é norma, é obrigatório. Se chegar o órgão regulador aqui e ver, ele vai multar. Então santidade não é opcional, santidade é obrigatório. Mas pregue comigo quando eu falo de santidade. No texto em que nós lemos, ele vai nos mostrar que existem 3 níveis que Deus trabalha na vida do crente no tocante à santidade. O primeiro nível é o que nós chamamos de pureza moral. Pureza moral. O que seria isso? Deus só se manifestou sobre o templo porque o templo era santo. Deus só se manifestou sobre o templo porque o templo era puro. Deus não habita onde não há santidade. Você pode ser bonito, você pode ser rico, você pode ter dinheiro, você pode ter poder, você pode ter uma boa dicção, você pode ter uma boa oratória, você pode ser graduado, você pode ser especialista, você pode ser mestre, você pode ser doutor, você pode ser pós-doutor, você pode ser o cancão de ferro, você pode ser o prefeito, pode ser o governador, pode ser o que for, mas se não houver santidade sobre a sua vida, você não chegará a lugar nenhum, porque a única forma do homem se manifestar diante de Deus é tendo uma vida santa. Escute-me, quando eu olho para a pureza moral, eu me deparo para Deus olhando para mim e para você dizendo que nós precisamos ser puros, que nós precisamos ter uma vida que seja pautada pela pureza e que reflita a Deus. Quando o nome cristão surgiu em Antioquia da Síria, logo após a igreja ser expulsa de Jerusalém, os crentes foram chamados de cristãos mediante a sociedade de Antioquia. Por quê? Porque quem olhava para o crente via a imagem de Jesus na vida dele. Se via a imagem, eles começaram a dizer: estes são pequenos cristos. Ou seja, o Cristo grande foi, mas os pequenos ficaram. O que é que eu aprendo com isso? É que eu preciso refletir Cristo na minha vida. Eu preciso levar Cristo na minha vida. O que é isto, pregador? Eu preciso ter uma vida livre, glória a Deus, de pecado, de contaminação. Eu preciso cuidar da minha mente. Eu preciso cuidar das minhas ações. Eu preciso, glória a Deus, buscar pela santidade. Eu preciso viver uma vida em que esteja longe do pecado. E eu preciso viver uma vida de acordo, de padrão divino. Deixa eu falar algo nesta noite de forma ética e educada. O crente, ele não pode se misturar. Quando eu uso a expressão se misturar, eu não estou trazendo na literalidade da palavra dizer que nós não vamos andar pelas ruas, que nós não vamos falar com as pessoas. Não, isso é ostracismo. Aí o cara vai lá, vira um eremita. Não é isso. Mas existe algo que Deus deu à sua igreja, que deve ser esta identidade. Nós somos diferentes. Se nós somos diferentes, nós precisamos refletir Cristo em nossa vida. Como é que Cristo vai ser refletido sobre nossas vidas? Se eu tenho Cristo no meu andar, se eu tenho Cristo no meu falar, se eu tenho Cristo no meu viver, se eu tenho Cristo no meu caminhar, se aonde eu vou a glória de Deus é exalada. Ei, eu não estou falando de você viver pelo meio da rua gritando que nem um doido, não. Eu não estou dizendo que você vai andar, glória a Deus, falando Cristo toda hora, Jesus toda hora, não. Isso é lucubração, não é isso que eu estou falando. Eu, para refletir Cristo, eu não preciso dizer que sou crente, eu não preciso dizer que sou cristão, eu não preciso falar. Se realmente Jesus é na minha vida, se realmente Ele me comprou com seu sangue, aonde eu passar vai ter um rastro de unção da presença de Deus. Alguém vai dizer: não vamos falar palavrão não, porque ele é diferente. Não vamos falar puia não, porque ele é diferente. Não vamos ficar como um ganga não, porque ele é diferente. Porque aonde tem um crente autêntico, ele não está no
meio da onde tem palavrão, da onde tem buia, da onde tem obscenidade. Ele não vai corroborar com o mundo. Ele está no mundo, mas Cristo é que brilha sobre a vida dele. Em primeiro lugar, acerca da santidade e pureza moral. Em segundo lugar, dedicação exclusiva. O que seria isso, pregador? A santidade, ela é algo que não vem por falar bonito. Santidade não vem por clichê de rede social. Não adianta você querer estar na rede social botando uma foto bonita, fazendo uma cara que hoje virou moda, irmãos, que pelo amor de Deus, o caba está lá na Unimed, já morrendo, glória a Deus, mal consegue respirar, mas tem que fazer uma selfie para mostrar que está com soro no braço, para mostrar para o povo que está doente. Eu não preciso fazer foto e botar na rede social que eu estou lendo a Bíblia. Isso não expressa santidade. Se fôssemos viver de redes sociais, os casais nunca se separariam, não teríamos problema, porque a vida da rede social é uma utopia. Nada do que está ali representa a verdade. Não, é uma maquiação daquilo que o ser humano deseja ser. O que é que eu aprendo aqui sobre dedicação exclusiva? Eu entendo que Deus não me divide com ninguém. O que seria dedicação exclusiva, pregador? Significa dizer que quando eu tomo a decisão de viver em santidade, eu preciso ter uma vida exclusiva para Deus. Agora há pouco, em uma das instituições que eu trabalho, alguém chegou para mim e disse: você tem voz de locutor, você tem pós-graduação em comunicação e oratória, então agora você vai ser mestre de cerimônia. Eu digo: muito bem. Mas disseram assim para mim: não, mas quando você for saudar o povo, você precisa dizer bom dia a todos, a todas e a todes. Eu disse: olhe, eu posso até deturpar a língua portuguesa, e Ariano Suassuna, o cadáver dele está se estremecendo lá no Recife, no cemitério, porque quando eu uso a expressão todos, eu estou usando uma expressão genérica. Eu estou evocando ao todos de humanidade. Quando eu falo de humanidade, eu falo no sentido de todos, raça, gênero humano. Então eu posso me expressar. Mas eu ainda aceito quebrar isso e dizer todas. Não tem problema. Ainda eu digo todos e digo todas, porque existem as mulheres e não tem problema. Agora, se voltarmos para Portugal, se voltarmos para a origem do latim, porque vamos aqui um pouco de aula de história, nós herdamos a América como um todo, a América, não a latina, porque a latina envolve o critério financeiro. Do México para o Uruguai, todos são pobres no sentido de economia, então é a América Latina. Mas quando eu falo de América como um todo, sentido geográfico, do Canadá ao Uruguai, todos nós, o nosso idioma, que é o português e o espanhol, são línguas que foram oriundas do latim. O latim, que era a língua oficial do Império Romano. Do latim surge tanto a língua espanhola como a língua portuguesa, nas suas minúcias. Nós descendemos do povo ibérico, que é a mistura de portugueses com espanhóis. Isso é história. Quando eu vou para os primórdios da língua portuguesa, em Cultural, Universidade de Coimbra, vasculhando o português polito, eu vou encontrar todos, vou encontrar todas, mas não encontro todes, porque todes é uma invenção para querer colocar algo que não existe. Não falar todes não é homofóbico. Não falar todes é ser respeitador à língua portuguesa. E eu olhei para aquele senhor e disse: se o senhor quer eu com mestre de cerimônia, eu fico. Agora todos eu não falo. Ele disse: tem problema não, Biran Jorge, fale todos mesmo. Eu digo: glória a Deus. Por quê? Porque eu não vou me adequar para aquilo que o homem quer. Perca a sua cabeça, perca o seu emprego, mas não perca a sua identidade de crente. Hoje tem muito crente que já perdeu a identidade. Me permita pregar, eu estou na Bíblia, não estou inventando. Muitos já perderam, muitos não têm. Por quê? Porque eu preciso me conformar com o que o mundo quer.
É para dançar na boquinha da garrafa, se for preciso eu danço. É para fazer foto na rede social com a Bíblia e de biquíni. É para fazer foto na rede social lá no São João de Maceió, que é massa. Não! Se eu escolhi ser crente, se eu escolhi servir a Ele, eu preciso andar em santidade. Eu não vou negar ao meu Jesus. Santidade, exclusivo. Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com ninguém. Deixa eu falar uma coisa aqui, já estou chegando. É melhor. Quem acredita no céu? Eu acredito, levante a mão. É melhor você entrar no céu com uma havaiana verde e a outra azul, do que ostentar o todos e viver uma vida desregrada e ir para o inferno. Porque o inferno, ele é real. É real, não adianta eu querer maquiar, ele é real. Então o segundo quesito é dedicação exclusiva. A dedicação exclusiva. Terceiro quesito, conformidade com a vontade de Deus. O que seria isso, pregador? Viver em santidade significa alinhar-se com a vontade de Deus. O que é que isso exige? Exige obediência constante aos ensinamentos bíblicos e uma vida que reflita os princípios de Cristo. Não é fácil fazer a vontade de Deus. Quem abrir a boca aqui nessa noite e dizer que é fácil é mentiroso. Por quê, pastor? Como entender quando Deus, Ele leva uma pessoa em uma morte trágica? Como entender que passamos por situações que muitas vezes abalam a nossa estrutura a ponto de quebrar tudo e não sabermos o que fazer? Como entender se você está pedindo e Deus não está fazendo? Aqui eu aprendo uma coisa: Deus, sendo soberano, Ele não pede, Ele toma. É Ele. O que eu aprendo aqui, o que é a conformidade com a vontade da minha parte, onde Ele vai te levar para o vale. Por quê? Porque o Senhor nos conhece e sabe que a nossa estrutura corrompida por causa do pecado adâmico, ela é orgulhosa. A nossa estrutura é orgulhosa. Se a gente muitas vezes deixa elogio. Elogio é muito perigoso, é muito bom, mas é muito perigoso. Às vezes o cara olha para você e diz: você é o cara. Aí o cara bota logo um peito de pombo. Tu é o cara, velho. Olha como os corais do Vergel, que eu acho belíssimo cantar, o coral do Farol, que é tão belíssimo, tão antigo, o coral do Estáquio, que cantou com a maestria. Receber elogio é bom, mas eu tenho que entender que se eu não tomar cuidado, o nariz empina. Eu sou filho do pastor de saudosa memória, filho espiritual Jário Érico Clementino, que Deus o levou há 4 anos. Um homem que era um símbolo de humildade neste mundo. Eu acho que foi por isso que Deus levou ele. Um homem simples, um homem, irmão, super formado, um administrador nato, um homem que foi diretor da Santa Casa de São Miguel, um homem que recebia convites para palestrar mundo afora, um homem simples, muito bem sucedido, mas nunca teve um dia para pastor Jairo ligar para ele e pelo menos ele não atendeu o telefone e dizer assim: o Biram, meu filho, eu não posso lhe atender agora não, mas daqui a pouco ligue que eu atendo. Humildade. Pastor Jairo era tão humilde que por onde ele passava, ele parava para dizer para você que não tinha tempo para lhe atender. Humildade. Mas existem outros que o nariz é empinado, que se esquece que o que nós temos é emprestado, é ferramenta emprestada. Está vendo esse coral cantando bonito? Essa voz é emprestada, foi Deus que deu. Está emprestada. Não é porque eu tenho um canto lírico, não é porque eu sou baixo, não é porque eu sou barítono, não é porque eu sou tenor, não é porque eu sou soprano, não é porque eu sou, não é porque eu sou o Pavarotti, não é porque eu sou Andrea Botelli, não, é ferramenta emprestada. Eu e você não passamos de cambuco de sal, é a glória dele sobre a nossa vida. É por isso tudo que você fizer, diga assim: é Ele, é dele, é por Ele, é Ele que faz, é Ele que abre a porta, é Ele que dá livramento, é tudo por Ele. Quando eu entendo isso, que a santidade, glória a Deus,
ela me leva. E o último tópico é a oração eficaz. A oração eficaz e a compreensão da resposta de Deus. Ei, o que seria uma oração eficaz, pregador? Oração eficaz foi a que Salomão fez. E que oração foi essa? Essa oração, ela foi feita com sinceridade e com conformidade com a vontade de Deus. O que eu aprendo aqui é que ninguém vai chegar diante de Deus se não for de forma sincera e íntegra. Para que eu consiga chegar diante de Deus, eu preciso chegar de forma íntegra e sincera. O que significa dizer isso? Deus não recebe oração hipócrita. Deus só recebe oração de um coração puro, de um coração genuíno, de um coração simples, de um coração diferenciado. Deus, Ele vai receber aquela oração simples. Quando eu vou diante de Deus, ei, olhe para cá para a gente chegar, e eu digo assim: Deus, Tu me conheces, Tu sabe quem eu sou. Deus, não precisa ficar falando muito bonito, Tu me conheces, Senhor, Tu sabes que eu preciso. Eu lembro que um tempo atrás eu estava no tabuleiro, e naquela época íamos fazer uma campanha para o Leal. E na hora que íamos fazer a campanha para o Leal, alguém disse: olha, vamos levar produtos de higiene. E me deram a minha cota. E eu fui, na época ainda tinha um extra que era aberto à noite. E eu fiz oração e disse: Deus, eu não quero dar o pior. Deus, eu quero dar o melhor sabonete. Quem lembra aqui da época, nem um exemplo do Febo, né? Quem lembra do sabonete Febo, cheiroso, glória a Deus, aquele de glicerina. Deus, não quero dar a ninguém a fazenda de caboclo, não tenho nada contra, mas não quero, glória a Deus, pelo amor de Deus, perfume fedorento da tristeza. Se Deus, eu quero dar o melhor, me dê condições, Senhor, me dê. E eu fui, cheguei de madrugada no extra e comecei. E o Senhor disse: bote isso, bote aquilo, bote isso aqui, bote isso aqui, bote isso aqui. E minha esposa dizendo: vai botando, vai botando. E eu fui comprar minhas coisas. E eu disse: Deus, que isso aqui sirva para abençoar os velhinhos. Aquela oração sincera. Quando eu cheguei no caixa, era a época ainda do Clube Extra. Quem tinha Extra lembra. E o moço olhou para mim e disse: quer digitar o CPF e colocar o Clube Extra? Eu disse: quero. E eu lembro que eu acho que deu coisa de mais de R$100, eu não sei, faz muitos anos isso. E deu mais de 100. E o caba começou a passar os produtos. Quando o caba terminou de passar, glória a Deus, que passou a minha feira, é como se fosse mais ou menos assim. Era para dar tudo R$1.300. E o cara disse: R$1.000, moço. Eu digo: tá errado. Tá errado. Não é para dar 1.300. Ele disse: não, é que todos os itens de higiene pessoal que o senhor colocou, eles entraram nos pontos que o senhor tinha, e o senhor não vai pagar nada. Eu levantei a mão e disse: a ti toda a glória. Não é que eu não podia comprar, mas Deus ouviu a sinceridade do meu coração. Se nessa noite você orar de forma sincera, Deus vai fazer algo de diferente na tua vida. Saia daqui crendo que o impossível, não existe impossível para Deus. Oração eficaz. Mas essa oração, ela precisa estar em conformidade com a vontade de Deus. Não adianta você pedir aquilo que não está na vontade de Deus. O que é isso, pregador? Peça aquilo. Se você está orando e Deus não está respondendo, diga assim: Deus, é da tua vontade? Chega-se na mente de minha palavra. Há 50 anos atrás, uma mãe no Rio de Janeiro, ela deu à luz ao filho. E quando aquele filho nasceu, ele já foi direto para a UTI. E quando ela saiu do centro cirúrgico, foi informada: não tem jeito para o seu filho, ele só está ali na incubadora, na UTI, esperando você olhar ele pela última vez. E ela foi lá, olha para cá, ela foi lá e disse: Deus, cure meu filho. E Deus não respondeu nada. E ela disse: Deus, cure o meu filho. Ele não respondeu. E ela disse: Senhor, eu não aceito não, eu quero que o Senhor cure.
E sabe o que aconteceu? Deus curou. Mas pregador, e Deus foi colocado num canto da parede. Escute, aquele menino cresceu. Aquele menino se tornou um dos maiores traficantes em um dos morros do estado do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, está sendo gravado. Aquele menino pintou 7 e desenhou 8. E quando foi um dia, chefes de tráfico de outro morro invadiram aquele morro e fuzilaram aquele menino. Quando fuzilaram aquele menino, que a mãe chegou, ele parecia mais um tabuleiro de pirulito, que colocou no colo. A mãe disse: Deus, por quê? Deus levantou uma serva do lado e disse: há 33 anos atrás eu disse que iria levar, e tu não aceitasses. Agora tenha o seu luto. O que é que eu aprendo com isso? Não adianta você pedir aquilo que Deus não quer te dar. Não adianta você clamar por aquilo. Tudo tem que ser conforme a vontade de Deus na minha e na sua vida. Se Deus só te concedeu ganhar 5 mil, foi o que Deus te concedeu. Se Deus te concedeu ter uma vida humilde, foi aquilo. Não estou dizendo que você não vai estudar, mas tudo tem um limite. Tudo acontece conforme a vontade. Sabe por quê? Porque existem muitos. Eu fico triste. Eu gosto de estudar. Já foi falado que hoje estou em catedrais, sou professor universitário, amo, tenho minhas graduações, minhas pós-graduações, mas isso não é nada diante de Deus. Foi Ele que me levou. Eu não posso deixar isto tomar a minha vida. Tudo que você fizer, que seja para a glória de Deus. Ore, mas peça a direção dEle. Pare. Pare de pedir, diz o Senhor, aquilo que eu não quero te dar. Contente-se com o que eu tenho feito na sua vida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu em algum momento deixei de cuidar de ti. Em algum momento deixei de faltar o pão na mesa. Em algum momento não supri. E por que interpela-me desta forma? Aquiete o seu coração, porque eu tenho cuidado. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Levante sua mão direita para mim finalizar. Diga assim: o que eu preciso para hoje. Foi fraco. O que eu preciso para hoje, Deus já proveu desde meia-noite e terá validade até às 23 horas e 59 minutos. Agora pergunte para quem está do seu lado: e depois de meia-noite? Pergunte a ele: e depois de meia-noite? Aí diga assim para ele: o pão nosso de cada dia para amanhã Deus vai prover. Descansa o coração que está tudo no controle, porque você está no centro da vontade de Deus. Finalizo minha prédica nesta noite falando que quando eu decido viver em santidade, quando eu oro como tenho que orar, o que é que vai acontecer, pastor? Eu vou receber a resposta de Deus. Aleluia. O que é receber a resposta de Deus? É reconhecimento de que Ele está presente sobre a minha vida. Que falte tudo, mas que não falte o chamego de Jesus sobre a nossa vida. Não falte o arrepiar dos cabelos. Que não falte o gosto. Que não percamos a sensibilidade espiritual. Eu fiquei triste que essa semana eu vi um crente, glória a Deus, nesse período de política, o político de manhã
está na missa recebendo a hóstia, não, porque a igreja católica é séria, ela não vai dar hóstia a quem não está em comunhão, mas está na missa, à tarde está no culto dos crentes e à noite está tomando chequeté no terreiro de macumba. E tem muito crente nesse oba-oba, e está lá no meio da campanha política, dançando por lá, dançando por outro, fazendo coisa. Deus não nos chamou para isso. Somos diferentes, glória a Deus. Deus não chamou para crente estar no meio de carreata política. Crente foi chamado para estar na igreja dando glória a Deus. Eu tenho que votar em candidato A. Quem tem de ganhar, Deus vai fazer. Não é JHC que vai mudar Maceió, não é Rafael, não sei lá o nome dos outros. Quem for colocado é na vontade de Deus. E o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar no meu cantinho dando glória a Deus e sendo crente, e sendo diferente, e vivendo na vontade de Deus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, e que você venha entender que quando eu estou na direção, eu tenho a presença de Deus, eu tenho resposta. E por fim, Deus se manifesta dizendo: até aqui fui eu que te ajudei. Lembra daquele livramento? Fui eu, diz o Senhor. Lembra daquela estratégia no concurso que tu foste fazer e dizia: Deus, eu não sei, o Espírito Santo te lembrou. Lembra daquela porta na saúde? É tudo Deus na minha e na sua vida. Você pode ser, você pode ter, mas tudo isso é oriundo daquele que pode todas as coisas. Que você saia daqui nessa noite, nessa palavra pastoral simples, entendendo que porque por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você entenda que precisamos viver uma vida diferente, diferentes para fazer a diferença em um mundo em crise. O mundo está em crise, mas a igreja está em Cristo. E Cristo é aquele que vai guiar a igreja. Que o Senhor te abençoe nessa palavra pastoral simples, e que você entenda que santidade, oração e resposta divina são essenciais para uma vida daquele que foi chamado para ser diferente. Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.